Muito bem, nós sabemos que as diversas fases da vida são como as estações do ano. Cada uma tem sua beleza. Não podemos dizer que o verão é mais bonito do que o inverno, nem que a primavera é mais bonita que o outono. E cada estação tem a sua beleza. E a beleza está em retratar aquilo que tem de ser naquela época. Então, no inverno, aqui para nós, no Brasil, as estações não são tão demarcadas quanto no hemisfério norte. Lá no hemisfério norte, no inverno, as árvores todas perdem as suas folhas, estão com seus galhos, recebendo a neve, recebendo o frio, a atmosfera e a paisagem fica toda branca da neve que cai. Toda branca. Você não vê o verde, você vê apenas o branco, as árvores desnudas. Aqui nós temos até no norte, no nordeste do Brasil, apenas o tempo das chuvas e da seca. E o frio nem é marcante, porque os nossos estados do norte, nordeste estão bem perto da linha do Equador. Então, nem faz tanto frio. Mas no sul, nós já começamos a ver um pouquinho mais demarcadas as estações, o frio sendo bem frio, o calor sendo bem quente, o outono tendo a sua característica própria. Em cada estação é preciso viver todo o contexto daquela estação que se prepara para uma outra estação, se prepara para o que vem depois, e isso sucessivamente. Nós sabemos que na família, na vida, é assim também. A gente nasce, cresce, casa, se reproduz, envelhece e morre. É o ciclo da vida. Nós, depois os nossos filhos, depois os filhos dos filhos, e assim cada geração vai passando sobre a Terra. Cada geração. Será que a infância é o período mais bonito da vida? Ou seria a juventude? Ou seria a idade adulta? Ou seria a velhice? Em cada fase há desafios, há belezas, há dificuldades e há aquilo que devemos transpor, há aquilo que devemos enfrentar e há aquilo que devemos construir em cada fase da vida. Na infância, as crianças precisam receber. Como é importante a mãe estar ao lado do filho nos primeiros 4 anos de vida. Como é importante a mãe, o pai, acompanharem o crescimento de seus filhos. Cada conquista, cada gesto começa a engatinhar, começa a andar, começa a falar, os dentinhos vão nascendo, começa a mastigar, a morder, a criança começa a correr, a abrir as gavetas, ela começa a entender, conhecer as cores, os sons, e elas começam a enxergar e as letras, elas começam a montar, elas começam a aprender, até mesmo a ler. Como é importante que os pais ali estejam, acompanhando os seus filhos, porque se não forem os pais, vai ser a escola, serão os avós, vai ser a babá ou a empregada, e a criança vai receber daquela pessoa ou daquela instituição o que eles têm para dar. E nem sempre o que eles têm para dar é o que os pais dariam. As crianças, elas choram. Elas só podem manifestar a sua insatisfação ou as suas necessidades através do choro. Então, há muitas crianças que são difíceis, problemáticas, choronas, doentinhas, porque elas estão dizendo: mamãe, eu preciso de você. Papai, eu preciso de você. Fiquem comigo. Fiquem comigo. Crianças sempre doentinhas, crianças irritadas, crianças que não dormem, crianças que choram tanto, crianças com medo, crianças inseguras, pela falta dos pais ao seu lado.
Hoje, pelo fato da mulher sair para trabalhar, ficar fora de casa, entregar o seu bebezinho para a creche, entregar o seu bebê para outra pessoa cuidar, isto não é o ideal. O ideal é que pelo menos até os 4 aninhos você esteja com seu filho. O ideal é que a mãe amamente, a mãe dê o banhozinho, a mãe troque a roupinha, a mãe leve para dar um banhozinho de sol, a mãe ensine, mostre, olha a formiguinha, olha o cachorrinho, ensine a falar, ensine a comer, ensine a viver. Esse foi o projeto de Deus, porque o ser humano, ele é totalmente dependente dos pais. Nesta primeira infância, o bebê é totalmente dependente. Por 1 ano, o bebê é um bebê. Nós vemos que um cavalinho nasce e daí a pouquinho ele está em pé. Aquele potrinho, daí a pouquinho ele já está andando. O bezerrinho, mas e o bebê? Ele leva quase 1 ano para aprender a andar. Não é como os bichinhos. A criança é dependente, porque Deus, aprove a Deus que fosse assim. Esta é uma fase importante. Você precisa curtir cada fase. Curte a fase de seu filho bebê, curte o desenvolvimento do bebê, o seu crescimento, ensine boas coisas. A criança que é irrequieta, ao invés dos pais darem a sua presença para o seu filho, darem o seu amor para o seu filho, sabe o que fazem? Dão vídeos, dão um iPad, um tablet, uma TV, e aí a criança fica quieta ali assistindo, e eles não sabem que estão assistindo. Crianças viciadas em Cartoon Network, crianças viciadas em desenhos, em filmes que não ensinam nada de bom, pelo contrário. Violência, feitiçaria, rebeldia, homossexualismo, ensinam só coisas erradas, só coisas que vão pesar mais tarde. Às vezes os pais dizem, puxa, eu dei tudo de bom para o meu filho, eu dei o melhor para ele, dei a melhor escola, a melhor babá, eu dei o de melhor. O de melhor não é o que se pode comprar com dinheiro. O de melhor para o seu filho, para o bebê, é a sua presença, é o seu amor, é o seu carinho, é a sua atenção, é a sua presença com ele. Esta é uma fase importantíssima, a fase da primeira infância. Até os 4 aninhos de idade, a criança aprende 50% do que ela vai aprender em toda a sua existência. É até os 4 anos que você aprende a comer, a mastigar, a falar, a andar, a respeitar. Os primeiros princípios, a criança começa a perguntar, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ela está perguntando por quê. Não é porque ela é chata, não é porque ela quer aprender. Ela tem as fases de colocar as coisas na boca, de aprender o sabor, a textura, de jogar ao chão e ouvir o som e de saber o que é pesado, o que é leve, o que é cheio de ar, os gostos. Ela vai aprendendo. Curte seu filho. Cresça com ele. Junto. É uma fase tão linda. Aí ele vai para a escola, está aprendendo a ler, a escrever. Permita que ele aprenda o máximo. Permita que ele realmente possa receber um bom ensino. Aprender línguas, aprender outras línguas, aprender música, aprender a dançar, aprender na igreja, principalmente, aprender a palavra de Deus. Mas não deixe simplesmente para a igreja te ensinar ao seu filho. Em casa, leia as Escrituras, leia para seu filho antes de dormir a palavra de Deus. Hoje temos a Bíblia para as crianças, as histórias bíblicas contadas para as crianças, as figuras, os desenhos, as cores. Ela gosta de ver, ela gosta de ouvir. Sente na beira da cama
e todas as noites conte histórias. É através das histórias que as crianças irão firmar os princípios éticos da vida. Elas vão aprender a honestidade, a falar a verdade, elas vão aprender a respeito da humildade, elas vão aprender o amor, a dividir, a compartilhar, a solidariedade, elas vão aprender a amar a Deus. Elas vão aprender as coisas básicas da vida com as histórias que você lhes conta. Não permita que a televisão ensine coisas erradas para os seus filhos. Não permita que a televisão tome o seu lugar no coração de seus filhos. Que eles amem estar com você, que eles amem ouvir a palavra de Deus através de você, mamãe, através de você, papai. À noite, antes de dormir, de manhã, a hora que você puder, esteja sempre compartilhando, curtindo cada fase na vida de seu filho. Seu filho tem 7, 8, 9, 10 anos, brinque com ele, brinque com as crianças, não apenas comprando os brinquedos motorizados, os brinquedos de hoje com a tecnologia moderna, mas faça os brinquedos que você brincou na sua juventude. Faça com seu filho uma pipa, papagaio para soltar, vai com ele no tempo de vento, julho, agosto, vai soltar papagaio com ele, claro que sem cerol, vai fazer um carrinho de rolimã, seu filho vai amar o pai junto, a mãe junto, fazendo roupinha de boneca, ao invés de comprar as roupinhas prontas, faça junto, ensine sua filha a usar a tesoura, a agulha, a linha, a costurar. Como é bom, como é importante a presença dos pais com seus filhos, caminhando juntos, sendo amigos, a mãe amiga da filha, do filho, o pai amigo dos seus filhos, os filhos tendo prazer de caminhar juntos, de abrir o coração, de contar o que acontece na escola. Filhos que têm pais amigos nunca vão para as drogas, nunca vão para as inversões de sexualidade e terão uma vida firme, bonita, saudável, pois têm amigos em casa, pais que são amigos. A juventude, que coisa tão linda você passar pela adolescência e entrar na juventude. Dos 10, 12 anos, 15 anos, 18 anos. Como é importante para o adolescente ter seus pais amigos, seus irmãos amigos, aprender em casa as coisas da vida. Como é importante que eles possam desenvolver os seus dons, os seus talentos, que eles sejam aceitos, que eles sejam elogiados, que eles sejam amados, que eles sejam, vamos dizer assim, aproveitados ao máximo no seu potencial para Deus na sua juventude. Uma criança, um adolescente que tem um encontro com Deus nessa época da vida, nunca abandonam, nunca abandonam. Um encontro com Deus, conhecer Jesus na infância, na adolescência, na juventude. É estar preservando as crianças, preservando uma vida do mal, do sofrimento, do mundo, das lágrimas, e então entrar na juventude pronto para uma vida adulta, uma vida saudável, uma escolha inteligente, uma escolha sábia do seu cônjuge, um casamento bonito, uma família bonita, uma vida feliz. Esse é o propósito de Deus. Mas hoje as pessoas estão correndo atrás da sua carreira profissional. Hoje as pessoas estão indo atrás de ilusão. Ilusão é ter, é ter, é ter. Quanto mais tem, mais se quer. E essa corrida para ter tira a beleza de ser. Então, às vezes a pessoa passa a vida toda correndo atrás de dinheiro para juntar, para ter, para desfrutar na velhice. A velhice chega
com enfermidades, com limitações que não permitem aproveitar o que se guardou. Fora aquelas pessoas que chegam na velhice com tanto arrependimento de tanta coisa que não fez, deixou de fazer ou fez errado. A velhice só é bonita quando você continua frutificando, quando você continua servindo, quando você continua dando frutos, sonhando e servindo a Deus. Nós vamos ver aqui com Davi como foi a velhice de Davi em sua família. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 4, nós lemos assim: Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: Procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Bem, esta é a velhice de Davi. E você pode pensar, puxa, Davi estava tão velhinho que ele não conseguia se aquecer. Punha roupa, punha luva, punha cachecol, punha um gorro, punha um capote, uma roupa bem aquecidinha, e ele continuava geladinho, continuava sem se aquecer. A velhice de Davi. Talvez você pense, talvez ele já tinha uns 100 anos, uns 90, 80. Não, Davi morreu aos 70 anos. 70 anos. Quantas pessoas ilustres nós tivemos aos 70 anos? Presidentes da República do Brasil com 70 anos. Nós vemos que 70 anos não está tão velho assim para estar com tanto frio, para estar precisando de um aquecimento além das roupas, alguém para aquecê-lo, calor humano para aquecê-lo na sua velhice. Por que Davi ficou tão caquético? Por que Davi ficou tão debilitado na sua velhice? Ele que fora um atleta, ele que fora um guerreiro, ele que tinha tanto exercício físico, teve uma vida tão agitada, tão dinâmica, como teve uma velhice tão debilitada? Sim, é a pergunta que devemos fazer. Davi, ele começou a carreira dele como guerreiro, primeiro no campo, cuidando das ovelhas, ainda criança, adolescente, ele matou um leão e matou um urso. Nós vemos que Davi, ele fazia os seus exercícios físicos. Davi, ele procurava vencer todas as intempéries, todas as dificuldades que eram oferecidas no seu trabalho. Ser um pastor de ovelhas, não pense que era fácil. A pessoa tinha de sair de casa e não voltava todos os dias para casa, não. Muitas vezes, buscando pastos mais longe, se passava uma semana, 2 semanas e até mais tempo no campo, ou no deserto, no campo, no frio, na neve. Não era fácil a vida de pastor. Davi foi pastor de ovelhas desde criança, desde a sua juventude, a sua adolescência. Aprendeu a dormir no relento, aprendeu a lutar com o lobo, com as cobras, com o leão, com o urso. Davi teve uma juventude bem ativa, ele teve muito exercício físico. Na adolescência, ele vence o gigante Golias. Ele mata um gigante. Começou a sua carreira como guerreiro do exército, sendo um herói de guerra, vencendo o gigante.
E dali começa a carreira de Davi, ele se torna o escudeiro do rei Saul, depois ele se torna o comandante do exército, depois ele tem de fugir de Saul. Mais tarde, ele tem o seu próprio exército com 400 homens. Ele treina esses homens com a espada, ele treina esses homens com a funda. A Bíblia diz que Davi tinha homens tão peritos em lançar as pedras com a funda, que eles acertavam um fio de cabelo a um tiro de distância. A 200 metros, eles acertavam um fio de cabelo. A perícia destes homens. Davi treinou seus valentes. Os valentes de Davi, 30 homens, tinham façanhas heróicas. Brandindo a espada, um homem só matou a 300 outros. Outro matou 800, e outro lutou com um leão sem ter nada nas mãos, dentro de uma cova no tempo da neve. E eram valentes, eram façanhas, eram heróis, treinados por Davi. Ele era um guerreiro. E a Bíblia nos conta que em uma das guerras contra os filisteus, Davi vai lutar contra um outro gigante. Um gigante que estava acuando Davi na guerra. Davi estava ali lutando com ele, então veio Joabe, vieram os heróis de Davi, defenderam Davi e disseram: nunca mais você vai à guerra com a gente. Não queremos que a lâmpada de Israel se apague, você não virá mais à guerra. Acabou a carreira de Davi, acabou o exercício físico de Davi, acabou o estímulo de Davi para os seus músculos, para o seu corpo, acabou. E então Davi não foi mais à guerra, aí ele começou a definhar. E aos 70 anos, quando ele morre, na sua velhice ele já estava assim, talvez 5 anos antes de morrer, 65 anos, Davi já estava velhinho, sem conseguir se aquecer. Porque ele aposentou antes da hora, aposentou cedo demais. O cristão não deve aposentar. Não estamos dizendo a aposentadoria do seu trabalho, não estamos dizendo os direitos que um trabalhador tem, mas aposentadoria no sentido de você nunca parar, não parar de trabalhar, não parar de agir, não parar de pregar, não parar de ir à luta, não parar de buscar a Deus, não parar de ler a Bíblia. Não pare, continue. Isto te mantém nativa, isto te mantém vivo, isto te mantém, podemos dizer, vitorioso. Davi parou antes da hora. Na sua velhice, ele precisou de Abisag, uma sunamita, para aquecê-lo à noite. O calor humano, o calor de outro, para aquecer o seu corpo na velhice. Muitos filhos abandonam seus pais na velhice, porque a velhice traz limitações, traz enfermidades, às vezes na cadeira de rodas, às vezes na cama, e então vão para os asilos, vão para os cuidadores, mas é tão importante que nunca falte o amor, a gratidão, a consideração. A Bíblia diz em Provérbios: não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Não desprezes, não abandones seus pais na velhice, mas que você cuide e esteja sempre com eles, amando. É um tempo especial, é um tempo em que é necessário amor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu oro para que o Senhor me dê sabedoria, unção, para viver cada fase da minha vida. Ó Senhor, e que na velhice eu possa ainda dar frutos, eu possa cumprir o Teu propósito, eu possa Te amar e Te servir. Ajuda-me a criar os filhos e acompanhá-los em cada fase,
ensina-me a ser sábio e a frutificar em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.